Olá, meus amigos, como vamos? Mais uma vez, seu amigo André Canuto por aqui. Dessa vez eu venho aqui por causa de vocês, né? Tenho recebido algumas solicitações de alunos, de mentorandos, né? De ex-estagiários, no sentido de orientação mesmo de como guiar a carreira, né? Como saber que você está bebendo em fonte segura, certo? Então, eu vou dar aqui nesse vídeo algumas dicas para você que quer se especializar, que quer verticalizar seu conhecimento, que quer tornar-se um profissional diferenciado pelo conteúdo, né, de qualidade que você tem a oferecer, mas aonde buscar esse conteúdo, né? Porque hoje há uma confusão, né, de conteúdos por aí e muito mais também existe, para além disso, uma confusão de pessoas que se dizem, né, especialistas sem ser e confundem, né, muitos dos alunos que estão aí de boa fé, pessoas que querem investir, querem ter uma capacitação, mas não tem assim um bom referencial de escolha, tá? Então, por onde a gente pode começar, né? Primeiramente, é escolher, né, a área, né? E é muito difícil hoje em dia. Por exemplo, no direito, onde a gente tem uma gama muito grande de especialidades do direito. Quando eu comecei no direito, né, quase há mais de uma década atrás, né, o direito ele tinha ainda lá somente os vieses clássicos do direito, né? A gente tinha direito civil, direito de família, direito do trabalho, direito comercial, né? Que hoje alguns chamam de direito empresarial, né? Tinha-se o direito penal e dentro do direito civil, direito de família, sucessões, né? Aquelas partes lá do direito de família, de civilista, né? E era basicamente isso que existia. Existia também direito de meio ambiente e, salvo engano, era isso. Hoje em dia existe uma gama de ramos de direito que estão microfragmentados. Por quê? Porque as necessidades de atuação profissional do direito hoje em dia estão cada vez mais especializadas. Eu estou falando com vocês através de meio tecnológico. Hoje em dia já existe direito digital, não é assim, que já existe há algum tempo, evidentemente, mas hoje com uma gama de verticalização muito maior. Hoje em dia não tem só especialidade na lei, né, no aparato legal do direito digital, mas também nas relações mantidas por aqui. Então você tem os contratos digitais, você tem a questão da LGPD, né, de Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados, você tem a questão das condutas, né, do usuário, você tem o próprio marco civil da internet que interfere aqui nessa relação e vai gerando um monte de necessidades. Por exemplo, os advogados de startups, né? Eu, inclusive, tem um link meu na Canuto College, onde eu falo de todo o aparato legal que as startups precisam e muitas vezes é ignorado. Elas só lembram disso aí quando elas precisam de um investidor anjo ou querem captar algum recurso, né, para além dos próprios recursos, né, das vias tradicionais. E aí se valem de um advogado especializado na área para poder auxiliá-las na captação desse recurso de forma, digamos assim, formal, né, ou de forma mais burocrática, preenchendo os requisitos legais para se candidatar a esses financiamentos, tá? E aí você tem também uma outra necessidade, né? Além de você conhecer o aparato legal, você tem que conhecer a realidade do cliente. Então, quais são as dores, né? Quais são os anseios, quais são, em realidade, falando melhor, as reais necessidades, né, do mercado para o profissional de direito. Eu vejo que hoje é necessário você fazer um filtro muito grande, mas não é nada de grande especificidade, mas um filtro muito grande no que diz respeito à qualidade, né, do conteúdo, tá?
E como é que você verifica que um curso ou que uma formação é uma formação digna de ser apreciada, que você deve investir seu dinheiro ali, tá? Primeiro, antes de mais nada, você tem que ver quem é que vai ministrar essa qualificação, né? Se essa pessoa tem produção científica, se é conhecida no mercado, se não é, se o sendo, né? Se tem boas referências, se alguém já fez alguma formação com aquela pessoa, isso é importante saber. E acima de tudo, há quanto tempo essa pessoa está aí no mercado? Essa pessoa bota a pele em jogo, ela está ali no campo de batalha, ela está ali só dentro, né, da sala de aula, né? Ou ela só está ali dando palestras e dando conteúdo teórico, não é? Porque teoria você pode conseguir nisso aqui que está atrás de mim, em livros, tá? Afinal de contas, é a fonte primeira de todo conhecimento que a gente tem. E são fontes seguras, tá? Principalmente se você escolher editoras sérias, né? E autores consagrados, autores que são nominadamente conhecidos, você não vai pisar em solo instável, né? Eu aconselho sempre meus alunos, por mais resistência que eles tenham, a ler os clássicos da área de direito penal, por exemplo, tá? Então, você lê Aníbal Bruno, você lê Nelson Gria, né? Você lê Magalhães Noronha, tá? Trazendo para os mais modernos, aí você lê meu orientador de mestrado, Cláudio Brandão, você lê René Ariel Dotti, que é excelente também, professor Regis Prado, Geraldo Prado, né? Juarez Tavares, tá? São alguns autores que a gente tem como referências e excelentes referências, porque são quase todos eles doutores e pós-doutores, são pessoas que atuam no dia a dia do direito, uns mais na parte acadêmica, outros mais na parte operacional do direito, né? O professor René Ariel Dotti, por exemplo, é advogado de vastíssima experiência, né? E a gente tem mais segurança de passar essas referências para os alunos. Mas aí os alunos perguntam, para além das referências clássicas, aonde é que eu posso buscar, né, conhecimento sobre cursos, né, que me vão dar boa formação? Primeiro, a gente vai ter 3 tipos de cursos, né, que você vai poder fazer, né, que atualmente são cadastrados na CAPES como possíveis, né? O que é CAPES? CAPES é a Câmara, né? O Conselho de Especialização Profissional, né? Que é ligado ao CNPq. Então, lá na CAPES, vocês vão poder verificar os 3 cursos. Então, você vai ter a pós-graduação Lato Sensu, que é a de especialização mais simples, né? Mais estática, onde você vai cursar disciplinas e ao final do curso das disciplinas se submete a uma avaliação e recebe seu certificado. Ponto. É assim, bem simples. Se na estrito sensu, quais são os estritos sensus? Mestrado e doutorado, né? Pós-doutor também. E aí já não, aí é mais verticalizado, aí você vai se dedicar a desenvolver um projeto, uma tese, né, de pesquisa, de estudo. Aí quem vai produzir basicamente o conceito é você, né? Você vai se meter aos estudos aí das matérias ou disciplinas que a gente chama de obrigatórias. Cursado essas disciplinas obrigatórias, pagar, né, que você vai pagar esses créditos, né, na disciplina, na grade de estudos, aí você vai estar habilitado a desenvolver sua pesquisa. E aí você vai ter que produzir o seu, né, material de pesquisa, que pode ser tanto uma pesquisa qualitativa quanto uma pesquisa quantitativa, né, pode ser uma pesquisa de campo, né, e aí vai depender muito do seu método de pesquisa, tá? E aí você vai trabalhar mais como um pesquisador do direito, tá? Então aí você vai ter esse campo, e é esse campo por onde eu enveredei para fazer minha especialização, né? Já fiz uma especialização no senso, logo em seguida eu fiz o meu mestrado, né? E agora encaminhando para o doutorado. Então assim, a gente vai traçando um caminho,
tá? E segue esse caminho tendo essas habilidades desenvolvidas, né, paulatinamente. E aí os alunos perguntam, mas professor, eu tenho muita ansiedade. E aí tem um caráter, não é, um fator que eu considero que tem que ser levado em conta, que é o fator emocional que você tem. Porque eu acredito que os alunos hoje eles estão mais ansiosos para entrar logo no mercado e mostrar que vieram, né? Só que não é assim que funciona, minha gente. Todo mundo que chega no mercado tem que chegar primeiro respeitando uma lei básica, né? Que é dar tempo para o mercado lhe conhecer, tá certo? E o mercado vai lhe conhecer através dos seus resultados, não é através de sua propaganda, não é através de sua, digamos assim, ideia marqueteira, e vai acontecer de jeito nenhum, certo? Porque no mercado profissional, as melhores referências sempre vêm de um ex-cliente ou atual cliente teu, tá certo? E é nesse sentido de um cliente atual ou um ex-cliente teu ou até um colega de turma teu que você vai obter os primeiros contatos de cliente, tá? Isso funciona assim para advocacia, para medicina, funciona assim também para algumas outras profissões que dependem de clientela, como arquitetos, como engenheiros, certo? Isso é um caminho, é uma jornada que todos têm que trilhar, tá? Ninguém começa do andar de cima, você começa pelo chão de fábrica, sempre, tá? Tem que ter essa humildade, você sempre começa pelo primeiro degrau, tá? Pessoas que se avoram, de queimar etapas e se colocar na posição de professores ou de instrutores quando eles estão recém-saídos, né, da primeira formação, que é a graduação, são pessoas que, via de regra, tá? Eu não estou dizendo aí que é de maneira geral, mas via de regra nos aponta isso, estão trabalhando para se colocar no mercado, utilizando o anseio, a demanda que existe, né, daquela parcela de pessoas que trabalham com ansiedade, tá certo? Por quê? Porque quem trabalha com ansiedade não está procurando qualidade, quer satisfazer aquela coisa, é com síndrome de abstinência. Eu comparo muito com síndrome de abstinência, né? Então, assim, a pessoa que está desejando fumar um cigarro, está com síndrome de abstinência porque não tem um cigarro na hora e tal, a primeira carteira de cigarro que ele vê na frente, ele saca um cigarro e acende e fuma. Por quê? Porque ele está precisando daquilo, ele quer aquilo, né? É como se diz numa lei básica do mercado, né? A lei de oferta e procura, tá? Mas nem tudo que se encontra é coisa de qualidade, vamos combinar, tá? E para você ter segurança da qualidade dos cursos, você tem que verificar basicamente alguns elementos. Primeiro, ementa, né? Todo curso tem uma ementa, um conteúdo programado, tem que estar lá bem definido, tem que estar escrito e descrito para você com detalhe a metodologia, tá? Que metodologia vão utilizar para ministrar aquele curso, né? Carga horária, finalmente o perfil, não é, científico ou de formação dos professores. E por último, mas não menos importante, como? Em que instituição é aonde? Né? Vai ser por EAD, vai ser presencial, vai ser em seminários, vai ser encontros em cada 15 dias. Né? Por exemplo, lá na pós, eu quando estou dando aula, a gente se encontra sempre. Sábado sim, sábado não, ou seja, a cada 15 dias, o sábado inteiro, né? Então eu descarrego um monte de teoria, mas ao mesmo tempo a gente interage muito em debates, né, que acontecem
durante a semana, né? E para isso a gente tem um grupo de pesquisa que a gente trabalha internamente e aí via videoconferência nós nos encontramos, debatemos algumas ideias, eu dou alguns norteamentos para os alunos e a gente segue por ali. Tá? Mas muitas vezes você vai ter as chamadas formações rápidas. Formações rápidas, a primeira coisa que você deve lembrar é que elas não vão te dar formação nenhuma, tá? Ninguém se forma, né? E ninguém se habilita a nada em 2, 3 dias, tá certo? O máximo que você vai conseguir é um overload aí de informação, de dados, tá? De dados, via de regra, desagregados, de dados desorganizados. No máximo, você vai captar alguma coisa de opinião do interlocutor, aquele que está apresentando, né? O conteúdo para vocês. Mas jamais você vai ter condição de ter formação em 2, 3 dias, tá? Tem gente que diz, não, estamos precisando estudar tal aspecto legal, e aí vamos nos reunir nos dias tais e tais para poder debater esse. Ótimo, vai ser um debate, não vai ser formação, não vai ser sequer congresso nem seminário, vai ser no máximo um debate, porque até seminário ele tem metodologia para ser organizado, tá? O seminário ele tem que ter um conteúdo programático temático, certo? Ele vai ter que ter a multidisciplinariedade, né, também presente, né? Ou seja, o quadro multidisciplinar dos palestrantes para gerar o quê? Os diversos pontos de vista que vão te permitir os insights necessários para confrontar as teses que são apresentadas ali. E, por fim, vai ter que ter um resumo, né? Os anais daquele encontro. Né? Geralmente, anais você tem mais em congresso, né? Em seminários, mas, por exemplo, eu participo do Seminário Internacional do IBCCRIM, que acontece sempre em outubro, ali entre agosto e outubro, né? Em São Paulo. E lá nós temos inscrição de trabalhos científicos, debates de monografias, debates de teses dos congressistas. Você tem os polos temáticos, né? Você tem os debates das teses e você tem a conferência principal. Então você vai ter vários tipos de demandas que você vai poder suprir de conhecimento ali naquela jornada científica, né, que geralmente dura 4 a 5 dias ou um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas via de regra, um curso de formação ele tem um período mais longo. Nunca 2 ou 3 dias, como eu estava falando, tá? Então, se você ficar tentado a participar de alguma coisa de 2 ou 3 dias, tenha certeza absoluta que isso aí não vai te dar formação alguma, tá? Isso vai te dar informação. Muitas vezes um overload dessa informação de forma desagregada, tá? E para além disso, você tem que analisar o quê? Conteúdo, né? Conteúdo geralmente de quem vai apresentar. Então, coloca o nome desse apresentador, né? Ou desse palestrante, ou desse instrutor, lá no link do currículo Lattes, tá? Currículo Lattes é o currículo científico que todo pesquisador tem que ter para desenvolver, né, seu trabalho científico, né, seu perfil acadêmico. Evidentemente que nem todo mundo tem perfil científico, tá? Mas ele é um ótimo indicativo, tá certo? Ele é um indicativo de quão profundo é, né, o tipo de conteúdo que aquele palestrante pode te ofertar, tá? Chances há de que, se você pegar alguém com um currículo Lattes, né, que esteja sempre atualizado, que está eventualmente, né, sendo ali atualizado, é uma pessoa que tem atividade científica extremamente dinâmica e uma pessoa que está atualizada, tá? Então o seu risco vai cair muito de você se frustrar em relação ao conteúdo. Talvez se frustre
na parte da apresentação, porque eu sei que tem alguns colegas da academia, né, que não tem uma verve muito grande nessa questão de apresentação pessoal. Apesar de terem trabalhos científicos robustos, né, mas nessa questão de apresentação pessoal, eles são, digamos assim, um pouco antididáticos, né, ou pouco didáticos, digamos assim. E isso também vai muito de empatia, porque a gente tem, né, evidentemente, empatia por um autor, por um outro, por um professor ou outro, que tem um estilo de apresentação que nos é mais agradável, tá? Esse é um outro aspecto. Então, já sabemos que formação em 2, 3 dias não vamos conseguir. Certo, professor, e o que é que eu consigo com 2, 3 dias? Olha, via de regra, você pode participar de um workshop, tá? Você pode participar de um debate, tá? Tem alguns debates que são bem legais, bem interessantes. Agora, o que eu aconselho, né, para aquele que tá perdido mesmo, que tá perdidão, que não sabe por onde começar, e via de regra ninguém fala isso, né? Eu gosto muito de aconselhar meus alunos a fazer teste vocacional, tá? Tenta fazer um teste vocacional, nem que seja por curiosidade, tá? Porque se ele não apontar uma vocação que você acredite que é a sua, ele vai te dar pelo menos alguma diretriz segura, tá? Uma referência para você partir dela, tá? Existem casos e casos, eu tenho casos assim também de colegas meus, de pessoas que acreditavam que ia trabalhar com direito penal e não estão no direito penal, estão no direito civil. Eu toda a vida achei que eu ia ser civilista. Desde os primeiros momentos de faculdade eu achei que eu ia ser civilista, né? E ao contrário disso, né, sou penalista com alegria, né? Gosto do direito penal, amo a liberdade e tudo que diz respeito ao direito penal, os aspectos legais e também os aspectos da dinâmica processual. E trabalhei em defensoria, trabalhei em procuradoria da República, né? Já prestei assistência para gente, para a Polícia Federal, já prestei assistência para a Polícia Civil. Então, é um ambiente que me agrada muito trabalhar por conta do conteúdo da matéria que eu escolhi para exercer minha função no direito, tá? Evidentemente que trabalhar com crime na vida prática não é fácil pelos ambientes, né, que a gente tem que frequentar algumas vezes, né, delegacia de plantão, você tem que às vezes entrar em alguns locais, nos horários malucos assim, que você tem que ir por conta de busca e apreensão, o teu cliente está precisando de socorro e você tem que ir lá. Mas é algo que sempre me foi tranquilo enfrentar, porque eu trabalho com técnica, trabalho com afinco, que é uma área que eu escolhi para mim, então não tem grandes sacrifícios, né? Então você tem que ver uma área assim, que você não meça tamanhos de sacrifício, né? Então, porque existem áreas de direito que você sequer faz audiência, né? Você praticamente trabalha uma rotina burocrática, né? Você no máximo vai fazer sustentação oral. É o caso, por exemplo, da área previdenciária, né? Quem trabalha com direito previdenciário basicamente faz requerimento e depois desse requerimento vai ter, né, a questão de uma sustentação oral que pode ser feita no segundo grau, em grau de recurso. É uma possibilidade também, tá? Então tem campos e campos na área de direito. O bom é que você treine, pratique. A fase de faculdade é excelente para você tentar achar estágios, até mesmo voluntários, para você sentir as áreas. Se você não conseguir estágios,
por que você não pede para o juiz para você assistir às audiências? As audiências, via de regra, são públicas, né? Então, tanto no direito penal, que são da sua grande massa pública, mas no direito civil também. E se você leva a sua carteira da faculdade, leva a sua carteira de estagiário da OAB, você já tem chance de começar a assistir às audiências para ir pegando o fio da meada, ver por onde é que você vai escolher, né, a área de atuação. Tá? Evidentemente que no fórum você só vai ver as áreas mais tradicionais, né, que é direito civil, direito de família, né, eventualmente você vai ver alguma audiência de empresa, de direito comercial, mas além disso, direito penal e direito trabalhista. E as outras áreas? As outras áreas você tem que realmente estudar. Uma das coisas que são muito bacanas que você pode fazer é tentar agendar conversas com advogados que atuem nessa área para saber deles os insights, né, que eles têm de como é que funciona a área e tal. São ótimas referências para quem está querendo se encaminhar, né, numa área profissional, tá? Mas aí uma pergunta que também é feita é como é que eu sei se um curso ele é um curso legítimo ou se é um curso somente que é caça-níquel, né? Aquele famoso curso que é somente para ganhar o dinheiro da inscrição e você vai ficar a ver navios no que diz respeito à qualificação que você procurar, né? Bem, eu digo a você que isso aí você tem que se pautar pelo rito clássico, tá? É o mais fácil e é o mais seguro, tá? Então, qualquer curso de especialização, busque saber se eles têm ex-alunos. Depois dos ex-alunos, você fala com os ex-alunos e pergunta como é que foi o curso. Foi bom? Foi mal? Atingiu suas expectativas? Te deu boa formação? Quem são os instrutores? Olha que você tem muita gente no mercado, tá? E é preciso realmente se preocupar em separar, não é, aquilo que é somente mais um dos cursos que realmente vão te dar algum conteúdo de qualidade, vão servir de referência, inclusive, para você como chancela, né, de qualidade técnica, tá? E isso é uma coisa muito importante, né, de se preocupar de fato, né? Tem gente que nem se importa com isso, né? Só quer fazer coleção de certificado, mas eu acho que também o teor, né, que está por trás do certificado, que é as referências, a questão da qualidade da instituição, dos instrutores, dos professores, também é muito importante, tá? Um outro aspecto que revela muito é o ambiente de formação. Muitas dessas formações relâmpagos acontecem, via de regra, ou em hotéis ou em salas alugadas, que são rapidamente estruturadas e com uma estrutura assim, às vezes até meio precária, onde você vai ter aqueles 2-3 dias e acabou-se, né? E eu pergunto para vocês, de fato você consegue aprender alguma coisa nesses 2-3 dias? Não vai conseguir, né? E se você visita o local do curso, que aqui é a outra dica, já te dá uma pista de como profissional ele é, tá? Cursos mais profissionais, eles são mais bem estruturados, né? São mais bem organizados. O ambiente profissional, ele é também bem característico do local onde vai acontecer o curso. E assim a gente vai, né, caminhando para a formação de qualidade, tá certo? E não assim mais uma, né, para você ter apenas mais um certificado que talvez nem seja reconhecido pelo mercado, tá? Que a gente via de regra quer agregar valor, tá bom? E aí, continuando, né, nessa caminhada, você vai ter a especialização acadêmica, tá? Eu falei até agora da especialização profissional. Especialização acadêmica, você só tem um caminho: mestrado e doutorado, tá? Então,
Fazer o mestrado e o doutorado é o básico de quem quer ir para uma especialização acadêmica. Muitas vezes a pessoa vai e envereda pelo pós-doutor, né? Faz pós-doutorado em várias áreas, depois vai fazer a livre docência, né? E aí você fica realmente, sim, no topo da cadeia acadêmica, né? E isso é coisa de pessoas que estão realmente empenhadas em verticalizar seu conhecimento, né? Em se colocar à prova, não é, de maneira robusta, para demonstrar o seu, né, sua expertise, né, e ser colocado à prova. Né? Porque, por exemplo, uma banca de mestrado, você tem 3 doutores ali lhe avaliando. Numa banca de doutorado, você tem ali 6 doutores lhe avaliando. Tá? Então você é submetido a um filtro muito rigoroso, né, no campo técnico. Tá? Você tem que ter uma produção científica. Muitos que eu conheço, né, fazem produção científica aqui no Brasil e fora. Tá? Eu, por exemplo, busco todo ano publicar um artigo meu no exterior e um artigo aqui internamente, em publicações que pontuem no currículo Lattes, né? E essa pontuação você verifica lá na CAPES, num site chamado Periódicos, tá certo? Então, isso aí também é um aspecto que você pode levar em conta se você vê que tem publicações, né, robustas, científicas, né? Porque essas publicações científicas, via de regra, são submetidas ao conselho editorial. É um conselho editorial científico, ele avalia a qualidade do conteúdo que está ali, para poder se chamar aquilo ali de artigo científico, de trabalho de pesquisa. Tá? E, por fim, mas não por último, busque referências nos seus amigos, nos seus colegas, que você conhece de curso, pessoas que você conhece da vida do direito, que você tem como referência, que você admira, tá? Professores, né, que foram seus professores mais próximos de faculdade, geralmente dão excelentes referências, né? Colegas mais velhos, mais antigos, assim, que estão 2, 3 períodos adiantados, concluíram o curso antes de você, podem lhe dar algumas pistas do caminho que você pode seguir, tá? Então, tudo isso é importante você ter em mente quando você buscar se especializar, tá? A melhor coisa que você pode fazer, tá, é fazer essa busca, porque por mais tempo que você invista nessa pesquisa, né, de campo e analisar qualidade, conteúdo e tudo mais que eu já falei aqui, né, você vai estar se poupando de uma frustração futura por ter se antecipado e de maneira talvez muito impulsiva, feito a inscrição muito rápido, ter feito a inscrição sem avaliar critérios que são fundamentais para que se tenha uma formação de qualidade, tá? E meu último conselho para vocês é que comecem a especialização de vocês, que comecem a verticalizar o conhecimento de vocês através da leitura, através do estudo, né? Estudo é sacerdócio individual de cada um, solitário, mas escolham as áreas. Então, por exemplo, você vai para uma área que não tem referência nenhuma, né? E aí de repente surgem pós-graduações naquela área, pós-graduações lato sensu. E aí você vai ver quem são os professores, e às vezes os professores nem da área são. Eles vão te falar alguma coisa no sentido de generalistas, né? E vão te falar generalidades do direito. E aí é outro ponto que você tem que analisar: quem são os teus professores, tá? Porque eu vejo muita gente capaz, que realmente fala e aborda o assunto,
mas eu vejo também muita gente que usa a capacidade que tem de direito, de articulação, para falar coisas que são encontradas em livros. Bem, você não vai investir, né, seu rico dinheirinho em coisas que você pode encontrar nos livros. Você tem que realmente buscar conteúdo denso, conteúdo mais robusto. Não se deixe enganar por títulos, tá? Busque sempre ver quem é que é referência no mercado, tá? E esse meu último conselho vale para todas as áreas. Você quer se especializar? Vá no estante de uma livraria, olhe os títulos, olhe quem são as pessoas, quem são os autores, veja quais são os livros mais vendidos naquela área, busque referências, e conteúdos ali como primeira iniciativa de especialização. E a partir dali comece a aprofundar seu conteúdo para buscar algo presencial, uma formação mais densa, mas sempre em instituições de referência de boa reputação. Se você tiver dúvidas sobre a instituição, você deve realmente evitar, certo? Porque no que diz respeito a instituições de ensino, se há dúvida, é melhor você recuar, tá certo? Isso vale para a instituição de ensino, quanto também para instrutores isolados, tá certo? E fica aí esses conselhos para vocês, que eu espero que de alguma forma auxiliem vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, desse vídeo, o link para o currículo Lattes, o link do CNPq, tá? E vou deixar alguns links de indicação de cursos de aperfeiçoamento para vocês poderem se pautar, tá bom? Um forte abraço a todos, tá? Espero que esse vídeo auxilie vocês de alguma forma e eu vejo vocês aí, tá? Nos próximos vídeos, tá? Aqui da Canuto College. Forte abraço aqui do seu amigo,